Cordiais saudações a todos os irmãos em Cristo. Estamos aqui mais uma vez para poder lhe trazer uma palavra de força, uma palavra de vida. Hoje nós vamos falar de Jó, ou seja, ali conforme está visto no tema de hoje, o desafio que Satanás fez a Deus em relação ao homem. E o homem em causa aqui é Jó. Nós vamos trazer o que aconteceu com Jó para analisarmos para a nossa vida qual o proveito que nós podemos tirar com a lição de Jó. Qual é o ensino que dá para extrair com a lição de Jó? Qual é o exemplo que a situação de Jó nos traz? Então, hoje nós vamos trazer um exemplo de fé, um exemplo de temor, um exemplo de comunhão com Deus. Te lembrar que todo o conteúdo que eu trago exatamente para aquele que deseja ser um cristão de verdade, um cristão enraizado na palavra de Deus, um cristão que não se limita só pelas paredes onde ele cultua, um cristão que quer mergulhar a fundo no que diz respeito à palavra de Deus. Então, meu amigo e minha amiga, esteja junto comigo nessa jornada. Vamos extrair algumas lições a partir da vida de Jó. Vamos ver o comportamento de Satanás. Atenção, o comportamento de Satanás para aqueles que realmente seguem a Deus, aqueles que realmente temem a Deus, aqueles que realmente têm uma vida conectada com Deus. Qual tem sido a postura de Satanás relativamente a essas pessoas? E vamos ver aqui muitas lições sobre a vida de Jó. Vamos começar. Nós sabemos muita gente ali já sabe um pouco da história de Jó, o que aconteceu, o que está escrito na Bíblia, que Jó era isto, era mais aquilo, era o homem mais rico e tudo mais. Mas talvez pode existir aqui detalhes que não estavam visíveis. Não estão visíveis até agora, de toda vez que você leu essa história ou ouviu essa história. Eu vou te trazer aqui esta mensagem não do jeito como você já ouviu, mas de forma a despertar fé, de forma a despertar vontade de se mergulhar mais nas coisas de Deus. Então vamos começar. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Atenção, detalhes: íntegro, reto e temente a Deus. Este também desviava-se do mal. Logo no verso 1. Uma pessoa, aqui mostra a Bíblia que Jó foi uma pessoa que tinha uma comunhão com Deus muito extrema. Uma comunhão com Deus muito forte. Que a Bíblia fala que não tinha mais uma outra pessoa que se poderia comparar a Jó. Não existia. Por isso, a Bíblia mostra depois Deus a perguntar a Satanás: você viu lá o meu servo Jó? Deus se orgulhava de Jó. Deus tinha orgulho, tinha prazer na vida de Jó. Deus amava Jó, gostava de Jó. Não tinha alguém igual a Jó, por conta da integridade, do temor que ele tinha com Deus. Vamos continuar, só para ver as qualidades que Jó tinha. Veja aqui no verso 8. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó?
porque ninguém há na terra semelhante a ele. Veja só o que Deus fala aqui. Ninguém há na terra semelhante a ele. Homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Deus a falar para Satanás. No verso anterior mostra o que é. Que Satanás, quando os filhos de Deus estavam se apresentar, Satanás também estava ali no meio deles. Deus lhe pergunta, de onde você está a vir? Ele diz, de rodear a terra e passear por ela. Estava aí a rodear a terra. Então, quando Deus lhe pergunta aqui, você viu, enquanto você fazia esta ronda na terra, você viu lá o meu servo Jó? Um indivíduo que Satanás não tinha espaço para agir, para atuar na vida de Jó. Satanás não tinha como mexer com a vida de Jó. Por quê? Porque ele temia Deus. Ele era íntegro, reto. Um camarada que, olha, se desviava do mal. Você querer procurar pecado na vida de Jó não encontrava. Muito interessante isto. Muito interessante. E Satanás ficou observando a vida de Jó já a longa data, mas não conseguia encontrar formas de mexer a vida de Jó, de mexer com Jó. Por quê? Porque Deus estava com Jó, mano, e Jó estava com Deus. Jó andava com Deus. Até os filhos, os filhos que eram pervertidos, ele ainda assim fazia sacrifícios, apresentando os seus filhos para Deus e os santificar. Porque Jó dizia, talvez os meus filhos nessas brincadeiras que andam a fazer aí, talvez estão a desagradar a Deus. Olha só o temor, o nível de temor que Jó tinha. Ele sabia, ele como pai, tudo bem, estava bem. Mas olha os filhos, mas ainda assim Deus se agradava de Jó, mesmo com esta atitude dele oferecer sacrifícios e ofertas em nome dos seus filhos, para que Deus olhasse pelos seus filhos, para que Deus perdoasse os pecados dos filhos. Deus também se agradava desta atitude. E Satanás não tinha como apanhar Jó. Não tinha como apanhar Jó. Veja como Satanás age. Vamos lá ver aqui quando Deus pergunta a Jó. Aliás, pergunta a Satanás sobre o servo Jó. Veja o que Satanás disse no verso 9. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura teme Jó a Deus de balde? Ou seja, em vão. Será que Jó te teme só por te temer? Não existe mais outra coisa que está fazendo com que Jó possa te temer. Não existe alguma coisa que Deus faz de forma que Jó vem lhe respeitar. Esse temor que ele tem com Deus é só em vão, é de qualquer maneira só está a temer por temer. E ele começa a invocar coisas que ele acha que Jó estava a temer a Deus por causa dessas coisas. Porque Jó era muito rico. Era um homem muito, tinha prosperidade. Na sua época, ninguém tinha mais fazenda do que Jó. O número de animais que ele tinha, ninguém mais tinha. A proteção que Jó tinha, a prosperidade, a felicidade que ele tinha. Os filhos estavam bem, tudo estava a ir bem na vida de Jó. E Satanás começou a pensar que é por causa dessas coisas que Deus tinha permitido que Jó alcançasse tudo isto, que Jó temia a Deus. Veja o que Satanás diz lá na frente. Ele diz o quê? Porventura, tu não cercaste de sebe a ele
e a sua casa e a tudo quanto tem. Ou seja, Jó aqui a mostrar que Deus tem protegido. Aliás, Deus tem protegido a vida de Jó. Não só a vida de Jó, a sua casa e tudo que ele tinha. Ele começa mais a mencionar casos. Começa mais a mencionar casos. A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado se tem aumentado na terra. Atenção. Satanás aqui mostrou uma série de coisas que ele pensava que Jó temia a Deus por causa dessas coisas, por causa da proteção que ele tinha diante de Deus. Mas aquele que é crente de verdade, aquele que é cristão de verdade, aquele que segue a Deus de verdade, ele não é influenciado pelas coisas. Ele sabe reconhecer a Deus na tristeza, na alegria. Aquele que é cristão de verdade, ele sabe exaltar a Deus, mesmo quando as condições da sua vida se mostram mais precárias. As coisas estão boas, ele ainda assim louva a Deus. Ele teme a Deus, ele respeita a Deus, ele considera a Deus. As coisas não estão boas na vida, ainda assim ele continua a honrar e a louvar a Deus, a respeitar a Deus. Ele não muda o lugar de Deus na vida dele. Só porque agora está doente, pensa que Deus já não é mais de nada. Você acha que essa doença ali é suficiente para você pensar que Deus já não é mais contigo? É suficiente para blasfemar a Deus? É suficiente para você abandonar a Deus? Começar a ir no curandeiro, buscar outras soluções? Uma doença que talvez os médicos estão a ter problemas lá para resolver. Você começa a pensar que talvez Deus te abandonou, mano. Talvez Deus mais não existe, talvez Deus já não é mais poderoso. Mas Jó não. Jó provou o contrário a Satanás. Satanás estava a pensar que era por causa dos bens, do bem-estar, da riqueza, da proteção, da paz que Jó tinha. Que era este o motivo que fazia com que Jó temesse a Deus. E Deus também, olha só, uma coisa muito interessante aqui, e Deus também queria ter certeza de que Jó realmente me teme por me temer porque eu sou Deus, ou me teme por aquilo que eu faço na vida dele. Deus queria deixar isso a limpo. Queria deixar isso a limpo. Por isso, Deus permite que Satanás faça esse desafio na vida de Jó. Vamos lá ver. Vamos provar. Esse Jó te teme mesmo de verdade por seres Deus? Ou lhe teme porque você lhe deu cheio de coisas e lhe prosperou a vida dele? Vamos lá colocar à prova isso. Vamos desafiar isso. Esse temor que Jó tem, vamos colocar à prova. Vamos desafiar. E vamos ver o que acontece. Vamos ver qual será o resultado. Senão eu vou ganhar ou o Senhor ganha. Mas o campo da batalha foi a vida de Jó. Foi a fé de Jó que foi colocada em prova. Veja só. Satanás e Deus a querer ter certeza se Jó realmente era íntegro. Realmente ele temia Deus. Não pelas coisas que Deus estava a fazer, mas porque aquilo estava dentro dele mesmo. Respeitar a Deus independentemente das circunstâncias. Vamos ver o primeiro desafio que Satanás coloca a Deus sobre Jó. Primeiro desafio. Olha só o primeiro desafio que Satanás coloca
coloca a Deus sobre a vida de Jó. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem. E verás se não blasfema contra ti na tua face. Olha Satanás a falar para Deus. Estende a mão e toca em tudo o que ele tem. Ou seja, tira de tudo aquilo que ele tem, para ver se ele vai continuar a te temer, para ver se ele não vai blasfemar agora diante da sua face, para ver se ele não vai sair fora de si, para ver se ele não vai virar um maluco agora. Veja Satanás como se dirige a Deus sobre Jó. Tira-lhe essa felicidade que ele tem, tira-lhe esse emprego que ele tem, para ver se ele continua cristão. Tira-lhe esse filho que ele tem, que ele tanto ama, para ver se ele continua a crer em Deus, continua firme nos caminhos de Deus. Tira-lhe esse carro que ele comprou agora, que ele está tão feliz por esse carro. Tira-lhe agora. Aquele dinheiro lá nas contas, tira-lhe tudo isso. O ouro que tem, tira-lhe tudo isso. Veja só. Vamos ver se ele vai continuar a ser fiel. Vamos ver se ele vai continuar a ser íntegro. Vamos ver se ele vai continuar a respeitar a Deus. Vamos ver se ele vai continuar a buscar a Deus. Agora eu te pergunto, mano. Irmão, irmã, eu te pergunto. Será que se fosse agora, hoje, será que Deus aceitaria entrar em desafio com Satanás por causa da sua vida, por causa da minha vida? É uma reflexão essa que eu estou a levar. Veja só esta situação de Jó. Deus aceitou o desafio de Satanás. Vamos ver. Vamos esclarecer as coisas. Hein? O crente de hoje, muita frescura, mano. Pequena situação que acontece ali, começa a encher de dúvidas na cabeça. Não tem mais certeza se Deus é com ele ou não. Já não está mais a ver a luz de Deus. Já não consegue ver mais onde está a mão de Deus na minha vida. Não consegue mais ver a ação divina na vida dele. Só porque brigou com a esposa. Brigou com a esposa, brigou com o marido. O marido já ameaçaram ter outra esposa, ter outra mulher, ou segunda mulher. Ela já acha que, olha, Deus já não existe, mano. Deus já não existe. O chefe lá está a ameaçar, mano. Se não fizer isso, então vai acabar o emprego aqui. E ela já está em pânico. Já está em pânico. Vamos pôr à prova. Vamos te tirar esse emprego. Ficar sem nada. Se você continua fiel, se você continua íntegro, se você continua a dobrar joelhos e a buscar a Deus, você com fome, você diz, vamos lá pôr a prova. Vamos pôr a prova. Veja só, continuando aqui. E verás se não blasfema contra ti na tua face. Muito forte isto. Primeiro desafio que Satanás colocou a Deus. Veja o que Deus, qual é a reação de Deus depois. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão. Somente contra ele não estendas a tua mão. Ou seja, não pode matar ele, não pode lhe deixar doente. Mas aquilo que ele tem, em termos de bens físicos, riquezas, tira tudo isso. Filhos, tira. Eu coloco isso
Tudo quanto ele tem está na tua mão. Pode ficar à vontade. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás, veja só a velocidade que Satanás levou para ir destruir a vida de Jó. E Satanás saiu da presença do Senhor. Saiu para ir fazer o quê? Para exatamente começar a criar desgraça, a semear luto, semear desgraça, tristeza, semear angústia, semear perturbação de espírito na vida de Jó. Tocar-lhe aqui, ó. Porque Jó, ele diz, o que eu mais temia me sobreveio. Jó temia ficar pobre. Voltar a ser pobre. Jó tinha muito medo disto. Jó temia que as coisas começassem a dar errado e tudo começasse a dar errado e ele perdesse aquilo que ele tinha. Mas Satanás saiu diretamente para ir semear desgraça. Desgraçar a vida de Jó. Daí começaram a vir as notícias, mano. Os animais, aconteceu isso. Os filhos estavam lá em banquete, aconteceu isso, eu escapei para trazer notícia. Blá, 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 blá. Blá, 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 blá. Notícia triste em cima de outra notícia triste, mano. Até o camarada ficar jazz. Ficar perturbado. Instável emocionalmente. Jó ficou instável na sua área emocional. Mas no lado espiritual, ele continuava conectado com Deus. Continuava conectado com Deus. Ele ficou triste, sim, ficou triste. Ele era ser humano. Ficou triste. Ficou arrasado, sim, ficou arrasado. Emocionalmente, psicologicamente. Era um homem. Mas ele não perdeu a sua fé. Mas ele não começou a blasfemar a Deus. Ele não abandonou a Deus. Não começou a olhar Deus como se fosse o culpado da situação. Ele manteve os pés firmes no caminho de Deus. Veja só esta grande lição. Esta grande lição. Vamos continuar aqui. Veja mais adiante o que aconteceu. Depois de vir toda aquela notícia triste, aquela desgraça toda, depois de acontecer, veja só, quando terminam essas notícias, o que Jó faz. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto. Eu disse que ele ficou chateado. Ele ficou arrasado, sim. Rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra. Ao invés de blasfemar, atenção, ao invés de blasfemar, ao invés de culpar a Deus, ele adorou. Atenção, presta atenção aqui. Ele adorou. Adorou a Deus. E o que ele disse? E disse: não saí do ventre de minha mãe e não tornarei para lá. Ele reconheceu que quando ele nasceu, não trouxe nada neste mundo. Não há nenhum problema voltar ao pó, também sem nada. Eu saí nu, voltarei também nu, sem nada. Veja só esta consciência. Veja só esta consciência. Pessoas perdem a cabeça só porque houve divórcio. Perder a cabeça, pessoa. Um pequeno escândalo ali, perde a cabeça, mano. O camarada age como se não fosse cristão mais. É para o filho ali, aconteceu alguma coisa com o filho. O camarada sai fora de si. Não toma mais em consideração que ele é cristão,
que a vida dele é guiada por Deus. Deus tem que estar em primeiro lugar de todas as coisas. Cada situação que acontecer, entregar primeiro nas mãos de Deus. Buscar primeiro a direção de Deus. Deixar Deus agir. Mas o camarada, pequena situação, já estoura. Já estoura. Você se pergunta, mas aquele cristão é aquele senhor que vai à igreja? Sim, é ele mesmo. Mas aquela irmã ali é aquela mesmo que a gente vê na igreja? Sim, só que está fora de si. Já colocou Deus de lado por causa da situação. Deus já está no segundo plano, não sei que plano mais, ou no terceiro plano. Deus foi deixado de lado. Epa, Deus, faz favor, fica aqui por enquanto. Eu agora sou homem, mano, sou carne. Começa aí a blasfemar. Mas Jó não fez isso. Não saí do ventre da minha mãe e não tornarei para lá. Amigo, esta mensagem, esta lição é muito forte. Jó mostrou o contrário daquilo que Satanás queria que acontecesse, daquilo que Satanás esperava que acontecesse. Satanás esperava uma reação de um ser humano normal. Um ser humano normal, nessas circunstâncias, perdeu 7 filhos, Jó, 7 filhos. Num piscar do olho. Um ser humano normal ia surtar mesmo. Ia explodir. Ia se desestabilizar. Um ser humano normal ia se descontrolar. Um ser humano normal ia pegar corda, se colocava no pescoço, se suicidava. Perdeu toda a riqueza, perdeu os filhos, perdeu tudo que ele tinha. Um ser humano normal tomava veneno, sem pensar 2 vezes. Mas alguém que teme a Deus não é um ser humano normal. Ele entende coisas que os outros seres humanos não entendem. Ele vê coisas que os outros seres humanos não estão a ver. E Jó temia Deus. Jó temia Deus. Então, meu amigo e minha amiga, grande esta lição. E o Senhor, veja só, vamos lá continuar aqui. Não tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Veja só. Jó conseguiu bendizer a Deus, exaltar a Deus no meio de toda aquela situação. Exaltar a Deus no meio de toda aquela situação. Deus deu, Deus também toma. Atenção, a Bíblia diz o quê? Deus mata, também faz viver. Deus fere, também cura. Então, uma pessoa que crê em Deus, ele sabe disso. Da mesma forma que Deus dá, também pode tirar. Mas quando se tirar, não é para culpar a Deus. Mas Deus, mas Deus. Amigo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Então, um crente de verdade, ele não culpa a Deus pela desgraça que está acontecendo na sua vida. Ele procura se aproximar mais de Deus. Ele procura, se errou, consertar-se dos seus erros diante de Deus. Se estava desviado, ele procura se consertar para voltar no caminho. Não fica aí a procurar motivos para justificar a sua maneira vil de se comportar ou de andar. Um cristão de verdade, ele se cura e se aproxima mais de Deus, independentemente das circunstâncias. Quer sejam difíceis, quer sejam boas. O camarada que é realmente cristão, que carrega o DNA de Deus no sangue,
ele prostra-se e adora em meio a dificuldades. Por isso o salmista diz: eu não temerei mal algum, ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria, porque ele sabe que Deus é com ele, que o Senhor é comigo, o teu cajado me consola. Então eu disse, um ser humano normal não entende essas coisas. Não entende essas coisas. Vamos continuar. E em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. É aquilo que estávamos a dizer. Jó, para além disso, disse: bendito seja o Senhor. Veja só. De outra vez, depois de Satanás fazer tudo aquilo que ele fez e fracassou. Atenção, Satanás fracassou na vida de Jó. O desafio que ele tinha feito a Deus, o primeiro desafio, Satanás saiu a perder. Jó fez Deus ter mais orgulho dele, mais prazer nele. E em outra ocasião, os filhos de Deus de novo se apresentam diante de Deus. Satanás de novo estava no meio dos filhos de quem? De Deus. Para fazer o quê? Para colocar o segundo desafio a Deus. Talvez aquele primeiro não era tão forte. Este segundo aqui pode resolver as coisas. Aquele primeiro não foi suficiente. Aquela dor que lhe causei da primeira vez não foi suficiente. Talvez mexer um pouco mais, apertar um pouco mais, para ver se ele ainda continua fiel. Satanás aparece para incitar mais a Deus, para que continuasse a destruir a vida de Jó. Depois de tirar-lhe tudo, não estava satisfeito Satanás. Veja só como Satanás fica quando você se mantém firme e fiel a Deus. Numa situação em que todo mundo esperava que você ia abandonar, largar tudo, jogar a toalha. E você diz não, mostra o contrário daquilo. Veja como Satanás fica envergonhado. Satanás se envergonhou com Jó. Primeira tentativa não deu. Tirou os filhos, não deu. Tirou a riqueza, não deu. E ele aparece de novo para Deus. Para fazer o quê? Para propor a Deus o segundo desafio. Ele estava tão certo, mas tão convicto, que aquele segundo não ia falhar. Jó ia blasfemar a Deus. Jó ia abandonar a Deus. Jó ia largar a sua fé. Naquele segundo desafio, ele estava muito certo, porque ele sabe dizer que um ser humano normal, comum, naquela situação realmente ia jogar a toalha, realmente ia abandonar tudo. Um ser humano normal. Só que Satanás tinha esquecido que Jó não era um ser humano comum. Ele era alguém que temia a Deus, alguém que teme a Deus. Os segredos de Deus estão nesta pessoa. Deus revela os segredos dele para alguém que o teme. Isso está lá em Salmos 25. Você pode ver nos versos 12 a 14 ali, está lá. Aquele que teme o Senhor, o segredo do Senhor está com esta pessoa. A aliança de Deus está com esta pessoa. Não é uma pessoa comum, não. Vê coisas que os outros não vê. Satanás tinha esquecido esse detalhe, que o camarada estava firmado na palavra de Deus. Ele estava firmado de verdade, enraizado. A sua fé estava enraizada em Deus. Não um crente de meia tigela, não um cristão de meia tigela, que qualquer ventinho ali de dificuldades
camarada se abala e cai a casa. Aqui fundado sobre a rocha, que as águas vêm, os ventos sopram, chuva cai, mas ela permanece firme. Jó estava assim. Jó estava assim. Provou o contrário. Vamos ver o segundo desafio. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó. Atenção, nós estamos a repetir. Embora que a passagem pareça repetida, mas já é no capítulo 2, no verso 3. Depois de fracassar a primeira tentativa. Observaste o meu servo Jó? Pergunta de novo para Satanás. Porque ninguém há na terra, veja só Deus o que fala sobre Jó. Ninguém há na terra semelhante a ele. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E que ainda retém, veja só, ainda retém a sua sinceridade. Mesmo depois de tudo aquilo que aconteceu, ele ainda guardava a sua sinceridade. A sua comunhão com Deus ainda estava intacta. Ainda estava intocável. Havendo-me tu incitado contra ele. Veja só. Veja só. Havendo-me tu incitado contra ele. Satanás incitou a Deus. Vamos lá entrar nesse desafio. E Deus acabou aceitando. Para o consumir sem causa. Sem causa. Ele ainda assim guardou a sua sinceridade. Guardou a sua sinceridade. Então veja agora o que Satanás responde, colocando a Deus o segundo desafio. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: olha só, muito forte isto. Pele por pele. Olha só. Pele por pele. Pele por pele. E tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Dará pela sua vida. Porém, estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Veja isto. Pele por pele, mano. Agora, antes, era só os bens, algo exterior. Agora toca-lhe dentro, no osso, mano. No osso. Toca-lhe no osso. Veja o que acontece. Toca-lhe nos ossos. Toca-lhe na carne. Vamos ver o que vai acontecer dessa vez. Porque realmente todo ser humano, quando estiver doente, toda a riqueza que ele tiver, todos os bens que ele tiver, não se comparam à sua saúde. Ele vai fazer de tudo para buscar a cura. Ele vai fazer de tudo para que ele viva saudável. Por isso ele disse pele por pele. Tudo que o homem tem, dará pela sua vida. Pele por pele. Vamos ver dessa vez. Vamos ver. Vamos deixar doente Jó. Vamos consumir Jó dessa vez como uma doença. Vamos mexer na carne. Vamos mexer nos ossos. Vamos ver se ele ainda continua a resistir. Porque um ser humano normal, atenção, Satanás sabia que um ser humano normal, por causa da sua saúde, ele pode fazer tudo o que estiver a seu alcance. Até aquilo que não estiver a seu alcance, um ser humano se sacrifica para que ele garanta uma boa saúde para a sua vida. Para ele se manter vivo e saudável. O ser humano é capaz de dar tudo só para viver mais um dia. Satanás sabia disso. Colocou esse segundo desafio a Deus. Olha, vamos dessa vez entrar mais fundo. Me deixa eu entrar agora mais fundo. Para ver se ele continua fiel.
Ele vai continuar nessa retidão dele, vai continuar nessa integridade, vai continuar a se desviar do mal. Vamos lá ver, vamos mexer no fundo, vamos aprofundar mais. Aquilo não foi suficiente. Hein? Não foi suficiente. Não foi suficiente. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão. Veja só. Porém, guarda a sua vida. Guarda a sua vida. E pela história que continua mais adiante, nós conseguimos ver e perceber que Satanás ainda assim saiu envergonhado. Porque Jó continuou firme. Mesmo ele doente, Jó não blasfemou a Deus. Jó não abandonou a Deus. E no final do livro de Jó, lá no final, nos capítulos finais, a Bíblia mostra que Deus lhe deu 2 vezes aquilo que ele já tinha antes, as riquezas que ele já tinha antes, os filhos, o número de filhos que ele tinha antes. Deus duplicou a prosperidade de Jó, por ele ter se mantido fiel, firme, diante de todos aqueles desafios, diante daquelas todas as provas. Ele passou. Então, Deus lhe recompensou com a bênção dupla, porção dobrada. E o final de Jó foi mais feliz do que o seu começo. Veja só, quão forte é isto. Então, meu amigo e minha amiga, é momento este de você refletir se você tem essas qualidades que Jó tinha. Se você pode ser esta pessoa que, independentemente das situações, das circunstâncias, você ainda vai se manter firme na presença de Deus. Você não vai se desviar. Você não vai abrir a mão da sua santidade, da sua consagração. Você já vai começar ali a sair fora de si, a estourar. Não. Este é o momento de você parar e refletir. Tenho essas qualidades espirituais. É preciso refletir e buscar esta integridade, esta retidão, esta santidade que havia em Jó. Esse temor que ele tinha. É preciso buscar. É preciso buscar. Porque Jó provou contra tudo e todos que ele era fiel a Deus. Que Deus poderia confiar nele. E Deus saiu muito feliz nesse desafio todo. E Deus saiu mais uma vez vitorioso contra Satanás. Porque quem ganhou é Deus. Quando Jó conseguiu provar tudo isto, quem ganhou é Deus. E Satanás perdeu. Então, faça com que Satanás perca também na sua vida. Perder. Satanás se envergonhar. Não lograr êxitos na sua vida. Seja um motivo para o Satanás ser envergonhado ainda mais. Então, esta é a mensagem e a reflexão que hoje queria te trazer. Espero que tenha sido uma bênção na sua vida, que Deus possa ainda te guiar hoje e sempre. Amém.